Pessoal, eu quero fazer um vídeo bem rápido, porém bem ilustrativo, de como a gente pode realizar essa sequência de 5 operações que a gente discutiu até então, de uma vez só, tá? Na nossa base de dados. Vamos lá, eu vou criar uma nova seção aqui e eu vou chamar isso aqui de realizando as operações de uma vez só, tá? Antes de mais nada, eu vou querer ler novamente minha base de dados EM, certo? Da escolha modal. E aí eu vou armazenar isso aqui um EM2, tá? Vou fazer de novo essa leitura. Eu não quero sobrescrever o EM não. Criei um EM2, vejam que ele está aqui no meu environment, tá? O EM2. Vamos lá. O que eu quero fazer com esse EM2, né? Eu vou fazer primeiro uma operação de filtragem. Então eu vou pegar do EM2 somente aqueles que forem do sexo feminino. Depois uma operação de seleção. E aí nessa operação de seleção eu quero remover a minha variável posse alto. Tá? Depois eu quero fazer uma operação de transformação. Na verdade, vou fazer transformação e criação de uma vez só. Tá? Então eu vou usar mutate, certo? E aí o que eu quero fazer, eu vou criar aquela minha variável velocidade média, né, de viagem. Tá? E aí eu quero colocar aqui a distância de viagem sobre o tempo de viagem, tá? Mas meu tempo ele está em minutos, né? Como vocês se lembram. Então, o que eu vou fazer aqui indiretamente é uma transformação direta aqui no tempo, tá? Então, no denominador dessa divisão distância de viagem por tempo de viagem, eu quero colocar não tempo de viagem, tá? Mas o tempo de viagem dividido por 60. Então, eu vou fazer a criação dessa variável sem ter que fazer, na verdade, a transformação da variável tempo de viagem. Tá? Vamos lá, prosseguindo. Não, antes, eu quero fazer uma outra coisa aqui. Eu quero também transformar a minha variável modo viagem, tá? Para uma variável do tipo factor, certo? Então, eu vou deixar na ordem como aparece lá alfanumérica, tá? Eu não vou fazer nenhuma modificação na ordem, né, dos níveis dessa variável factor, não. Muito bem. O que eu quero fazer agora? Uma sumarização. Eu vou querer as velocidades médias por modo de viagem, tá? Então, eu vou fazer um group by do modo de viagem, certo? Summarize, tá? Summarize. E aí eu vou querer uma velocidade média por modo, né? Então, eu vou utilizar a expressão min, certo? Da velocidade média de viagem, tá? Vou usar um NARM igual a true, tá? Então, o que ele está fazendo aqui até então? Vamos só seguir o passo a passo. Primeiro, na minha base de dados, filtrei somente aquelas linhas que têm sexo feminino. Depois, eu preciso remover, tá? Remover a variável posse alto. Então, estou tirando a variável posse alto da minha base de dados. Depois eu vou fazer uma transformação, na verdade uma criação. Vou criar a variável velocidade média de viagem. Como? Distância de viagem pelo tempo de viagem, só que em horas, tá? Por isso que é o tempo de viagem sobre 60. Eu vou fazer uma transformação também na variável modo de viagem, transformando ela em factor, tá? Somente isso que eu quero fazer. Depois eu vou fazer uma sumarização, eu quero então as médias da velocidade média de viagem, só que por modo de viagem, tá? E aí, por fim, eu quero fazer uma operação de ordenação, tá? Na minha base de dados, para fechar aqui. E aí eu quero de forma decrescente, tá? Da velocidade média menor para maior, ou da maior para menor, essa minha base de dados, ok? Então é isso. Vamos ver se ele consegue gerar aqui para a gente. Gerou, certo? Então eu tenho aqui um Tibble 4x2, e aí carro AP está em primeiro porque a velocidade média é maior, né, 34,8, transporte público 24,4, bicicleta 15 km por hora e a pé 4,18 km por hora, tá? Veja que eu fiz várias operações numa única sequência de pipes, tá? E aí eu obtenho essa minha nova base de dados. Eu acho que eu não cheguei a falar nos vídeos anteriores, mas o que é o pipe? Pipe é um cano, tá?
em inglês. Então, quando você tem vários canos, você tem um encanamento, né? É exatamente para dar essa ideia de um encanamento, de como você vai fazendo operações de filtragem, seleção, ordenamento, sumarização, criação, para chegar em um outro local, né? Em outro estágio desse encanamento de dados, tá? Podemos dizer assim. Eu vou chamar toda essa transformação aqui de uma tabela que eu vou chamar de vel, tá? Modo F, certo? Para dar uma noção de qual é a velocidade média por modo dentro do sexo feminino. Vamos dizer que seja isso. Vou dar um Ctrl Enter. Pronto, tem uma nova tabela criada, tá? Um outro passo que é interessante para a gente é salvar essa tabela, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso usar a instrução aqui, write underline CSV, certo? Então eu vou escrever primeiro qual que é o arquivo que eu quero salvar, que é o vel modo F, e aí eu vou fazer no segundo parâmetro aqui que eu vou escrever, né? É o nome que eu quero salvar esse arquivo. Então eu vou escrever vel modo f.csv, certo? E veja que aqui do lado, né, na minha aba Files, quando eu der o meu Ctrl Enter aqui, ele criou um vel modo underline f, tá? Eu posso fazer a leitura dessa base de dados, vou chamar essa base de dados de df, tá? Para não confundir com o vel modo f. E aí eu vou fazer um read csv vel modo f.csv, certo? E aí quando eu fizer a impressão, veja que ele vai me retornar exatamente aquela tabela que eu gerei anteriormente, tá? Com a única diferença, vejam só que o meu modo de viagem aqui está como um objeto do tipo factor. E aqui, o meu modo de viagem está com um objeto do tipo character, tá? Por que gera essa distinção? Esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Mas de um modo geral, o motivo da gente fazer isso tudo que fez nesse vídeo é mostrar que a gente pode fazer uma sequência de operações, diversas manipulações na base de dados e mostrar também que a gente pode salvar essa base de dados em algum formato que seja do nosso interesse para divulgar, né, para outros colegas de trabalho, para outros analistas poderem utilizar essas informações também, tá? Então, nos vemos ainda no próximo vídeo dessa série.